Ok, bem-vindos a mais um Uvas e Personalidades. Hoje temos Gisele Attenhauer, ou seja, consultora de imagem, tem um marketing por trás, mas tem toda uma formação que é o feminino a dar aquele toque que muitas vezes o ambiente, um empresário, um comum mortal precisa. Gisele Attenhauer, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades e agora vamos fazer a primeira pergunta. Para quem não te conhece, quem é Gisele Attenhauer? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Gostei muito, do convite, fiquei bem lisonjeada. E vamos falar quem que é Gisele Attenhauer, A Gisele Attenhauer é uma guaratubana, nascida e criada aqui com muito orgulho, amo a minha cidade. É mãe, casada, Eu sempre falo, é esposa barra, mãe barra, profissional barra, Formada, minha formação acadêmica é pedagogia e neuropsicopedagogia também. E hoje eu sou formada também como consultora de imagem especializada em coloração pessoal. Como é que tem sido, podemos dizer que sim, tens uma formação antes da pandemia? Sim. Veio a pandemia, ou seja, numa nova realidade, e agora estamos com um mundo novo, com uma nova realidade. Como é que foi essa transição de teres um escritório, uma clientela, um período atípico e agora essa reinvenção? Explica-me como é que tem sido esse processo. Todo o processo, João, ele começa devagar, nenhum processo começa já estourando. Então, é toda uma parte de se reinventar, de se autoconhecer, estar sempre procurando trazer o melhor, O processo, sim, ele é devagar, às vezes ele é um pouco dolorido em todos os processos, em todos os âmbitos, Vamos falar assim, mas é o processo que, igual você falou agora há pouco, a gente vai criando uns calinhos, A gente vai aprendendo. E assim, o meu público é um público mais feminino, Então ele tem aceitado bem, porque ele vem de encontro com o anseio da mulher, Que é a imagem, que é a autoestima. Então é um processo assim, gostoso, Um pouco doloridinho, porque é algo novo aqui na cidade também. Eu estou sendo como pioneira aqui na cidade de ter um escritório físico, de ter esse atendimento personalizado. Então eu estou sendo como pioneira. E tudo que é novo às vezes dá a primeira impressão é esse afastamento, Eu sei. Você acho que tem passado por isso. Mas sim, algumas que se permitem tá sendo bem aceito. Houve uma transição, eu tenho falado com vários profissionais da estética, do visagismo, do meio ambiente, ou seja, tudo de alguma forma inclui a mudança das atitudes e da personalidade das pessoas. Como é que tem sido o teu escritório? Há um pormenor que eu queria só salientar. Tem-se visto muito o homem metrosexual também aqui em Guaratuba. Tu tens atendido essa margem de metrosexuais que te pedem algum aconselhamento? Sim, tem. Tem, Porque hoje, tanto o masculino quanto o feminino vê a importância da imagem, Nós estamos saindo aí de um período que teve muito no online, E esse está muito à vista, e às vezes a gente via as reuniões, em cima estava tudo certinho, embaixo estava de pijama, Só que agora a gente saiu desse comodismo, era no online, claro, visto, a gente saiu e agora está um outro processo. Você tem que estar com a sua imagem como você se apresentava, Então, tu apanhas a oportunidade e o timing perfeito para que esse homem se valorize mais agora que vai sair novamente para o exterior. Mas consideras que a pandemia teve a priori um ponto positivo de que as pessoas começaram a ter tempo para se olhar para elas próprias? Sim, com certeza. Começaram a ter... Até eu, quando eu passei pelo processo da consultoria, eu estava num período que eu estava, professora, sempre com turmas cheias, que é uma realidade do nosso município. E quando veio a pandemia, me peguei no online, eu falei, e agora, Como a gente tem que se reinventar todo o tempo. E teve, sim, essa procura, de você estar... Essa preocupação de estar ali bem vestida e as pessoas se olharem para elas, Porque deu uma pausa no cotidiano. E agora, quem sou eu? Quem é a Gisele, tá? A Gisele é só a professora, o que mais a Gisele pode fazer? E a procura por fazer atividades diferentes também das que já estavam sendo feitas antes da pandemia. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, isso?
Como és apologista de que, de alguma forma, a pandemia, vamos ver sempre o lado positivo, mas de que a pandemia, a pessoa olhar para o eu interior, se sentiu responsável para que a sua imagem fosse a imagem de marca da empresa? Sim, a imagem ela sempre está ligada com a empresa. E tu tens essa responsabilidade porque recebes grupos, muitas vezes do feminino, empresárias que te pedem esse conselho para que se valorizem a nível de imagem para ser a marca de imagem da empresa. Sim, correto? porque a imagem ela tem que estar coerente com o profissional que eu sou, não é mesmo? Se eu fosse a Gisele, consultora de imagem, mas daí eu venho com uma roupa, com um traje que não condiz com o profissional. Eu não vou estar passando ao profissional e as competências que eu tenho, né? Então, a nossa imagem, João, ela vende muito mais do que o nosso conteúdo, né? Estudos apontam que a nossa imagem, ela fala, né, assim, em porcentagens, ela é responsável por 33% do primeiro impacto, né? Eu sou apologista que muitas vezes não é só a imagem, mas muitas vezes a postura. A postura também. A postura, a postura não, é um conjunto, né? Assim, é a imagem, a postura, conteúdo, a tua fala, é todo um conjunto, é um combo completo, porque não adianta eu estar aqui bem vestida, saber do meu conteúdo, mas, né, a minha fala ser completa em gírias ou ser uma fala muito técnica também, não ser adaptável para minha cliente, né? Então, tudo isso é um conjunto. Tu formulas um filtro para que a empresária assimile o novo contexto ou cedes uma linha mestra para que a pessoa consiga identificar todo esse filtro de identificação de um cliente, de um investidor? Qual é a tua posição nessa reeducação do empresário? És um filtro? És um educador? Como é que tu te sentes? Eu acho que eu sou uma... Orientadora? Eu acho que eu sou mais uma orientadora, uma resgatadora, vou colocar assim. Porque eu resgato a autoestima dessa cliente, né? Porque para ela ter esse posicionamento profissional, ela precisa se autoconhecer. Ela precisa ter esse resgate de quem que ela é e do onde ela quer chegar e como ela quer chegar e o que ela quer ser, né? Então eu me identifico como uma resgatadora, uma orientadora, nesse meu formato que eu atendo as minhas clientes. Ok, a primeira parte da entrevista é sempre o rótulo, tá? Agora já tivemos o rótulo, agora vamos para a uva, vamos abrir a garrafa e vamos perguntar à Gisela questões mais intimistas, tá? Numa paleta de cores, que cor és tu? Numa paleta de cores, que cor sou eu? Assim, eu gosto de todas as cores. Eu gosto de todas as cores. Eu me identifico muito com o verde. Esperança, então. Eu sou esperança, ela traz otimismo, ela traz segurança, ela traz credibilidade. Visão, responsabilidade, apoio. Isso. Um comum mortal, um cliente que se aproxima de ti. É o impacto das imagens da empresa. Mas ele, quando se apresenta a ti, o que é que ele vai ler nos teus olhos? O que é que ele vai ler nos meus olhos? Ele vai ler... Ele vai ler esperança, ele vai ler credibilidade, ele vai ler empatia, porque eu preciso ter muito dessa empatia com as minhas clientes. Eu preciso disso. A Gisele faz lembrar uma personagem histórica, Joana d'Arc. Frágil, motivadora, com esperança, mas está sempre à frente. Não se diludam com a frágil estrutura da Gisele, porque isto tem muito a dar, e então com o sobrenome alemão, a máquina está aí. Uma situação, uma máxima, uma frase que te acompanha diariamente. Uma frase que me acompanha? Eu tenho citações da Bíblia, né? Pode ser? Perfeitamente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito disso também. Seja forte e corajosa. Essa é uma frase que eu vira e mexe, sempre estou colocando em minhas redes sociais, porque você precisa ser forte e corajosa com tudo que está aparecendo aí. E saber que sempre tem alguém que está olhando por você lá de cima ou, enfim, naquilo que você acredita. Tem algo superior que te serve como guia, correto? Sim. Tu dás aulas já presenciais? Os teus cursos já são presenciais? Sim, eu tenho, não curso na consultoria, mas eu tenho workshops para a loja, né?
Eu tenho workshop para a loja, para atendimento, como atender melhor a cliente com técnicas da consultoria. Já te viste no grupo de alunos? Já. E como é que é a sensação? A sensação, o aprender é muito bom, né? Não, mas já te viste tu palestrando a aula ou dando esse workshop? Já te viste a ti entre aqueles que te estão a ouvir? Já viste o teu reflexo, aquele jovem? Já. Entendes? Já te viste. Como é que é a sensação? A sensação é muito boa por você estar ali sendo, de certa forma, inspiração também, né? Tá inspirando outras pessoas a buscarem o conhecimento, né? Porque tá aqui hoje não é só porque acordei e decidi ser consultora, não. Tem toda a história de conhecimento, de busca, de autoconhecimento, de resgate, né? Então, assim, é muito gratificante também ver as pessoas se inspirando em você, né? E eu recebo mensagens também de mulheres, né? Quando eu conto a minha história, o meu testemunho, enfim, que elas passam pelas mesmas dores, né? E às vezes a aluna que está ali, ela tá ali aprendendo no momento, mas ela almeja um crescimento tanto profissional quanto pessoal. Joana d'Arc. Nós geralmente somos sempre um exemplo para alguém, tá? Já alguém se aproximou de ti, melhor. Que frase de motivação, a nível profissional, tu tens para esses que te puxam a ti como exemplo profissional? Que frase tu tens a ceder para eles? Uma expressão motivadora, o que é que te move? Não a frase da Bíblia, mas o teu crescimento profissional, de alguma forma, vem uma sensibilidade de uma frase ou de uma palavra de força, correto? De motivação àquele que se serve a ti de exemplo na evolução profissional. Que frase é que tu tens a passar para ela? Eu sempre falo que o nosso potencial é infinito, né? A gente só tem que aprender e saber qual que é o nosso potencial. Foi Gisele Altman, então como vemos, uma Joana d'Arc. Vejam as redes sociais dela, tá? Vai passar aqui para além do que está aqui, vejam as referências profissionais, vejam as redes sociais e vejam o workshop que ela muitas vezes faz. Pensem em uma Joana d'Arc, em uma armadura virtual, mas à frente de uma turma que, de alguma forma, vai puxar a motivação, tanto masculina como feminina. Masculino, não tenham vergonha, elas têm muito a ensinar. Gisele, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Obrigada a você. Vamos fazer uma pausa e voltamos já já. Tá com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo para passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra para você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia para quem tem fé, mas menino, tem até montanha para descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Uvas e Personalidades veio aqui ao Lions de Pinhais. Houve aqui uma feira de louça só para uma questão de benemérito, tá? Para ajudar o Lions a ajudar quem precisa. Então assim falámos com o Presidente, vamos falar com a Presidente, no caso, a Carla Miguini, onde nos vai dar uns pequenos toques e uns pequenos pormenores rápidos, tá? Só uma chamada de como correu a feira e como serão as próximas, exatamente com o mesmo sentido e o mesmo propósito de ajudar quem precisa. Vamos já ver de seguida. Bom dia a todos, estamos aqui de novo no Lions, último dia da feira de louça, né? Mega louça benefício no Lions Clube Pinhais. Ok, ela não sabe que eu estou a filmar para o programa, ela pensa que eu estou a fazer live. Uvas e Personalidades não é só Uvas e Personalidades, também é programa de benemérito e, no caso, feira de louça. Carla, conta-me um pouco, como é que foi esta feira do Lions Clube
para fins beneméritos. Como é que foi? Então, a feira foi ótima, né? Veio bastante gente, tem bastante novidade, o pessoal veio conhecer. Depois do momento de pandemia, né? Sem eventos, sem feira, sem essas coisas, então foi uma coisa muito boa, agregou muito pro Lions, né? O pessoal veio, tem bastante coisas diferentes e chama atenção porque na cidade vizinha que a gente tem aqui, onde existia a feira de louça, hoje não tem mais a feira de louça lá, né, nas fábricas. Então veio bastante gente que realmente o público foi bem grande. E vale a pena vir, tem coisas bonitas, diferentes. E esta não vai ser a primeira, né? Não. Esta vai ser a primeira. Não, essa não é a primeira. A gente já está esquematizando aí para fazer mais 2 aí até o final do ano. Mas vai ser surpresa a data, mas depois falamos aqui com cobertura maior ainda. Vamos Exatamente. falar um pouco do Lions. Como é que está o Lions atualmente? Ela é presidente, tá? A primeira presidente feminina desde há quantos anos? 32 anos. Olha o estrago da senhora. Conta-me lá, como é que está a ser presidente, bem ativa, no Lions Clube de Pinhais? Como é que tem sido? Então, como a primeira mulher, né, dentro do município a assumir aqui a presidência do Lions, tá bastante coisa, muita atividade, fazendo muitas campanhas, né, para as ações beneméritas do Lions, que a gente faz campanha para a fome, campanha do meio ambiente, do empreendedorismo. Essa feira aqui da louça é uma feira de empreendedorismo, porque a gente fomenta essa parte de inclusão, né, de mulheres dentro do mercado para trabalhar, fazer a sua renda, né? Tem pessoas que vêm aqui que trabalham com mesa posta, com restaurante, com lanchonete, que vieram aqui buscar louça para os seus negócios. Então a gente agrega não só a vender, mas também agrega essa parte de fazer o empreendedorismo, de pessoas, mulheres, enfim. Né? E a gente está cheio de atividades. Você veja, hoje aqui no Lions a gente tem na segunda-feira aula gratuita para a comunidade, né, de corte e costura, bordado, tricô, crochê, pintura em tecido, né? Nós temos uma parceria com o Clube das Mães aqui, que toda segunda-feira, o dia todo, de manhã até a tarde, tem aula o dia todo aí para as mulheres aqui da comunidade. Na quinta-feira a gente colabora com o Sopão Solidário da AMAP, que é uma associação que tem ali no Vairituba, né? A Associação das Mulheres Amigas de Piraquara. E agora nós também já estamos ajudando uma outra senhora ali no Gerivá, né? No Conjunto Gerivá ali, que faz sopa na segunda-feira. Então nós já temos 2 que são campanhas para a fome. E isto é só uma pequena amostra do que o Lions Clube de Pinhais está a fazer nas mãos da senhora presidente feminina desde há 32 anos, tá? Então é assim, vejam como é que é, vejam a página do Lions, inscrevam-se, é uma boa causa. Isto, como nós inscrevemos no Lions Clube de Pinhais, nós sabemos que tudo o que nós doamos chega ao destino. E foi uma das referências que nós tivemos aqui do Lions Clube de Pinhais. Senhora Presidente, até uma próxima oportunidade. Vamos ter um pequeno trecho do que temos aqui e esperem por uma outra oportunidade. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando vocês aqui para a nossa feira. Venham. Então estamos nós, uma vez mais, para um programa onde a gente geralmente juntamos personalidades com sugestões, vinhos e etc. Hoje trazemos uma referência, já em Curitiba, que nas redes sociais chamou a atenção, de alguma forma, com um time-lapse das 4 estações existentes aqui em Curitiba. Temos hoje Daniel Castellano. Daniel, obrigado por teres vindo, tá? Vamos explorar um pouco o mundo da fotografia com os teus olhos. Daniel Castellano, para aqueles que nos estão a ver, explica quem é o Daniel Castellano e, segunda pergunta, como é que surgiu aquela oportunidade do time-lapse das 4 estações em Curitiba? Que é essa fotografia marcante que puxou nas redes sociais. Fala-me um pouco. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para participar do programa. É uma honra estar aqui para poder falar sobre o meu trabalho. Esse ano, 2021, em maio, eu completei 15 anos de carreira na fotografia, então é sempre bom falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço no dia a dia. E esse trabalho também é um trabalho que surgiu no dia a dia, nas 4 estações. Foi bastante compartilhado ainda hoje, mesmo depois de um mês e meio, ainda é bastante compartilhado, já teve mais de 20 e poucos mil compartilhamentos ali na internet, porque é uma fotografia que levou algum tempo para ser produzida, mas começou sem muita pretensão, assim, começou com o meu trabalho no dia a dia,
pelas ruas da cidade, né? Não só da cidade, como do sul do Brasil. Em qualquer lugar onde eu vou, eu levo a câmera e eu levo meu olhar junto para documentar aquilo que eu vejo. E aqui não foi diferente. Eu passei pela rua Heitor Alencar Furtado, no Campo Comprido, e ali tem uma alameda de árvores assim, que vai por quase toda a extensão de uns 2 km da rua, que são árvores chamadas liquidâmbaras, e que elas trocam de cor no inverno, e elas adquirem um tom avermelhado, âmbar, né? Pelo próprio nome já diz, liquidâmbar. Elas adquirem um tom âmbar no outono. São árvores exóticas, são árvores do hemisfério norte, e vai se adaptar muito bem no clima de Curitiba. Como aqui a gente tem as estações mais definidas, então elas acabam fazendo ali um espetáculo à parte naquela rua, e elas ficam com essa coloração âmbar. E então eu fui fotografar em 2019 no outono, e de repente passaram alguns meses e eu voltei no mesmo lugar no inverno, e eu reparei que todas aquelas folhas tinham sumido e elas estavam completamente vazias. Então eu falei, quer saber, eu vou achar onde eu fiz aquela primeira foto e vou fazer uma outra no mesmo lugar. Feito isso, aí eu fotografei ela sem nenhuma folha, daí com uma névoa assim, de Curitiba, né, característica. E foi interessante que eu já tinha 2 fotografias no mesmo lugar completamente diferentes uma da outra. Então, eu tenho uma amiga que mora ali perto, uma médica, e ela, depois, passados alguns meses, ela me mandou uma mensagem: nossa, você precisa vir na rua aqui, porque as árvores estão todas verdes, elas estão bem verdinhas, na primavera, isso, do outro ano. Eu vou lá passar assim. Aí, cheguei lá, achei o lugar onde eu marquei já uma árvore que está faltando um pedaço nela, para saber exatamente de onde fazer a fotografia. Usei a mesma lente, a mesma câmera, e fiz a foto no mesmo ângulo da primavera, com as mesmas árvores que antes estavam âmbares, depois sem folhas, e agora completamente com folhas e com um tom de verde bem bonito da primavera. Então, já significou a renovação. E aí pensei, poxa, dá para fazer das 4 estações. Vou esperar até o outro ano, isso em 2020, vou esperar até o outro ano para fazer, começando a elas trocar de cor, entre um tom entre o verde e o vermelho. Isso acontece, eu já sabia que acontecia, mas eu nunca tinha fotografado. Daí nesse ano, no final do verão, entre o verão e o outono, quando começou o outono, assim, no primeiro dia do outono, eu fui lá fotografar, ela trocando as cores, então eu consegui fechar isso depois de quase 2 anos, todo esse ciclo. E daí eu pensei, acho que eu vou juntar elas num arquivo, né, numa coisa só. E falei, vou postar isso na internet, contando essa história, como eu sempre conto, a história, como eu faço com as fotografias, né? Todo o processo de produção, porque tem muita gente que pensa que é só chegar ali e fazer a foto, mas tem todo o processo atrás, né, de produção, de planejamento. Eu preciso voltar lá, achar um lugar onde eu fiz exatamente a mesma foto, e daí eu contei essa história e de repente as pessoas começaram a comentar, e milhares de comentários ali, não consegui nem acompanhar direito, e eu não esperava, sinceramente não esperava, mas fiquei feliz porque, né, foi um trabalho que valeu bastante a pena ter feito. Assim. Tu sabes que quebraste um tabu, assim, para quem não sabe, eu sei, lá está, Curitiba tem um tempo bem característico. Nós temos as 4 estações no dia, tá? Ou seja, tu quebraste o tabu a dizer que existem 4 estações no ano. Exatamente. Tu tens outros projetos, inclusive este livro que nós estamos a ver aqui foi um projeto teu que, de alguma forma, também tu queres puxar o teu olho analítico para mostrar as diferentes culturas. Baseia-se basicamente na matriz que nós temos no nosso programa, mostrar o sul do Brasil exatamente como ele é. Diz-me uma coisa, quais foram a iniciativa, qual foi o fundamento, qual foi a matriz, qual foi o teu objetivo de teres o teu olho analítico
neste projeto de livro que é Encontro de Tradições. Bom, esse aqui já é um projeto em parceria com a produtora Lia Mark. Então ela é minha amiga já faz bastante tempo, vários anos. E ela tem todo um trabalho com as comunidades, né, tradicionais, que tem muita tradição aqui no Paraná. Ela, inclusive não só aqui, mas em Portugal também. Ela faz uma ponte bem bacana com os tocadores de Portugal também. Ela tem um projeto bem legal. Que tem muitos instrumentos aqui que são usados, a rabeca, principalmente a rabeca, depois já vem, tem bastante ponte aqui em Portugal também, como música de lá. Então os mestres aqui aprendem muito com os mestres tocadores de Portugal também. Inclusive tem uma das culturas que é a folia do Divino Espírito Santo. É uma tradição que veio de Portugal, que eles trouxeram para o Brasil. Então ela é feita em abril, mais ou menos ali. Ela começa, depois que acaba a Páscoa, eles começam a folia do Divino, a festa do Divino, a romaria do Divino, que é uma tradição portuguesa. Então é um link bastante forte entre Portugal e o Brasil. E ela já tem esse trabalho há muitos anos de acompanhar essas comunidades. E ela me convidou para fotografar para esse projeto. Então a gente levou também 2 anos e ela organizou os encontros, né, com todas essas comunidades e reuniu todas essas tradições num lugar só. Primeira vez foi em 2017 em Antonina e em 2019 foi em Palmeira, no interior do Paraná, onde são reunidos ucranianos, indígenas, religião afro e a Congada da Lapa. Então são a Romaria do Divino, os tocadores de fandango do litoral do Paraná. Então reunir toda essa comunidade que leva adiante a tradição de suas famílias, né, de seus antepassados, e são pessoas que preservam essa tradição. E eu pude documentar isso através dos anos, né, 2017 até 2019, e uma parte do projeto foi um livro. Então ela começou a editar esse livro e eu fui, né, como eu já faço as fotos, fiz as fotos para ela em 2017 e 2019, tudo isso foi compilado e o livro é uma materialização desse projeto. Todos nós, de alguma forma, crescemos. Tu, sendo daqui da região, cresceste também, ou seja, através do teu olhar clínico e analítico, viste alguma coisa que te fez crescer e dar a entender que o potencial, de alguma forma, tem que ser visto? Sentiste uma responsabilidade crescida a querer passar este testemunho desta forma? Sim, a minha responsabilidade como fotógrafo é documentar o meio em que eu vivo e tudo aquilo que me cerca. Então, aqui, e levar isso para as pessoas, né, porque a fotografia é uma forma de cultura também, é uma linguagem universal. A fotografia, ela comunica sem as palavras, e as pessoas, eu posso fazer uma foto aqui, em Curitiba, em que ela, sem dizer nada nela, ela é entendida no mundo todo, porque ela é uma linguagem universal. A máxima, nós dizemos que geralmente uma fotografia vale por 1000 palavras, isso? A palavra tem a sua importância, a fotografia tem sua importância. A vantagem da fotografia é que ela não precisa de tradução, né? A palavra escrita, ela tem várias línguas diferentes no mundo inteiro. A fotografia, ela é uma no mundo inteiro. Então, ela é uma linguagem mais fácil de ser entendida. Ela para ser universalizada, ela é mais fácil. Você, só de uma pessoa, né, da Ucrânia, de Portugal, dos Estados Unidos, quando elas olham uma fotografia, ela não precisa, ela só precisa ler aquela fotografia, mas ela tem uma escrita e uma leitura. E se a pessoa já tem uma noção do mundo, uma visão do mundo, ela consegue colocar isso na fotografia e a outra pessoa consegue entender sem precisar falar nada. Isso que eu acho mais interessante da fotografia. Agora é assim, agora geralmente faço sempre 2 perguntas para concluir e são
eu irei profundas, tá? Primeiro, em todo o teu trabalho, onde é que está a tua assinatura? A minha assinatura? Ela está em todo o meu trabalho, na verdade, né? A assinatura é aquilo que o fotógrafo imputa em cada fotografia. Mas há uma cor, há uma posição, há uma forma, que dá uma forma de assim, está ali a minha assinatura e tu transcreves isso para a foto? Muito do meu trabalho é em cor. Então, eu tenho bastante coisa em movimento, inclusive a foto da capa desse livro é uma foto em movimento. Então, a cor do meu trabalho ela tá bem patente. Ela é bem potente. Assim. Eu tenho trabalhos em preto e branco, mas eu divido bastante os trabalhos em preto e branco, em colorido, mas a maioria dos meus trabalhos as pessoas conhecem por ser um trabalho com bastante cores, um trabalho bem vivo, que é um trabalho de documentação e a cor é uma informação. Então eu carrego mais uma informação, que é a informação da cor nas minhas fotografias. Agora, para quem não te conhece, isto é profundo. Para quem não te conhece e te apresentas tanto pessoalmente como a nível profissional, vou fazer uma pergunta bem direta. O que é que os teus olhos dizem? É uma pergunta. Os meus olhos dizem. Os meus olhos não vou falar para vocês. Meus olhos dizem o que eu estou sentindo. Então, toda fotografia exprime o que eu estou sentindo naquele momento. Então, a fotografia é uma forma de expressão. Então, tudo que eu quero exprimir, eu tento colocar nas fotografias que eu faço. Toda essa visão de mundo, que me cerca, a minha curiosidade, tudo isso eu carrego através das minhas fotografias. Eu fico incomodado com a última pergunta. Tá? Assim, eu gosto de fazer estabelecer nas bases para que a pessoa se abra um pouco e quebre aquele elitismo. Agora é assim, todas as redes sociais do Daniel vão passar aqui no rodapé, tá? Todos os contactos. Agora é assim, eu queria só mais uma frase tua. Aquela nova geração que está a enverdar pela tua área profissional, tens algum conselho, alguma frase de vida que te ficou como referência que queres passar? Bom, o conselho que eu dou, né, é seja curioso, corra atrás de conhecimento, busque cultura, conheça aquilo que você está fazendo. E a fotografia não é só uma forma de ganhar likes ou curtidas, mas sim uma visão de mundo e é uma responsabilidade da pessoa que está fotografando de deixar alguma coisa para as gerações futuras. Uma marca e uma assinatura. Uma marca e uma assinatura. Daniel, obrigado por teres vindo, tá? Obrigado por teres participado e partilhado o teu currículo, tá? Connosco. Fica aqui a referência do livro, Daniel Castellano, tá? Um privilégio ter aqui o olho curitibano, analítico e cultural, no nosso espaço, o qual nós queremos exatamente quebrar estes tabus de... No Brasil não são só determinadas regiões, no Sul existe também. Então assim, vamos fazer uma breve pausa. Daniel, obrigado por teres vindo aqui ao nosso espaço. E vamos então partir agora para mais um espaço e sugestão da semana. Já, já. É uma junção de duas palavras
Ok, uvas e personalidades, agora a dar a cara pelas dicas da Fran. E hoje temos uma super heroína. Vamos falar de super-heróis hoje. Hoje temos uma senhora que tem metade uma costela italiana e outra metade, aliás, uma costela de cada lado, italiana e portuguesa. Dona Terezinha Silva. Tá? Silva. Tudo bem? Obrigado por ter vindo ao Dicas da Fran com uma pessoa que não é loira, não é? Então é assim, Dona Terezinha é uma super heroína e está há uns anos, desde 2014, correto? 2001, tá? Com uma situação que nota-se que é a teimosia italiana com a portuguesa a fazer frente a uma limitação que lhe surgiu na vida, ou seja, surgiu com a questão do câncer. Mas é assim, para ela isso não é nada, é assim, vamos continuar. Conte-me um pouco como é que tem sido essa teimosia de ser forte e ter essa persistência que até os médicos estranham. Conte-me como é que é essa luz. Foi a coisa mais melhor que aconteceu na minha vida. Porque eu não acredito que eu tenho câncer. Eu não deixo me abater. Nada disso. Sempre aquela força... Sempre aquela força de viver. Vontade de viver. E agora conte-me um segredo. Tem pasta, tem lasanha, tem esparguete, mas tem um tinto, não tem? O segredo é o tinto. O tinto faz uma limpeza. A geração atual muitas vezes não acredita nela mesma. Tá? Estamos a falar de uma questão de gerações. Tá? Qual é o seu segredo? Ser teimosa? Eu, um pouco. Ser teimosa mesmo. Ser teimosa. Que mensagem a senhora quer passar a essas pessoas que muitas vezes se deixam abater? O que é que lhe aconselha? A beber um tintinho ou uma massa? Olha, não se deixar abater. Seguir em frente, não ficar pensando no problema, é a melhor coisa que tem. A família ajuda bastante? Ajuda bastante, e a família também, tem que ajudar. Meninos, tome isto como exemplo. Na sequência vamos apreciar um procedimento, tá? Depois vamos fazer a sequência e vão aparecer tanto o Abner a dar o seu testemunho, como a Nália durante o processo. Então acompanhem o processo já de seguida e voltamos já já.
Ok, na sequência temos Abner Underwood. Underwood, já falámos que o sobrenome diz muito, e lá está, vai com a personalidade do Abner. Abner, na sequência vamos falar do processo que tu iniciaste com a Dona Terezinha. Como é que foi ter esse desafio? João, assim, eu acompanhei bastante o processo da Terezinha, tá? Ela já sofre do CA desde 2001 e eu acompanho ela desde 2015, quando eu ainda atendia ela a domicílio, fazendo aquelas pigmentações para valorizar. Então, quando eu soube que a Naliê precisava de uma pessoa para fazer uma micropigmentação, na hora eu pensei nela, por ser uma mulher forte, uma mulher, todas são merecedoras. Mas a Dona Terezinha, ela participou da minha fase e trouxe bastante coisa importante para mim. Porque na época eu atendia já a domicílio e para mim foi atender ela e ver a autoestima dessa mulherada e como valorizava tanto o olhar que era impressionante. Quando eu desenhava e fazia a sobrancelha dela em 2015, ela se transformava em uma outra mulher. Então a gente pensou nela, uma mulher batalhadora, merecedora, e hoje a gente vai estar fazendo um procedimento bem especial nela. Mas assim, na sequência vamos ver o toque do profissionalismo e do toque da juventude que tem como responsabilidade, o legado, a valorização daqueles que mais precisam. Voltamos até aqui a pouco. João, então vamos lá, já estamos com a Terezinha aqui, tá? A gente vai fazer, logo mais a gente vai mostrar o mapeamento do rosto dela. Após eu estar fazendo o mapeamento, a Naliê já vai entrar com a micropigmentação, então foi um combo. Para o rosto da Terezinha, como eu já conheço e já faço a sobrancelha dela, eu tive o privilégio da Naliê profissional da Fran Caetano tá passando para mim fazer o mapeamento. Então fiquei muito feliz pelo convite dela de já conhecer essa lindona, de estar fazendo o mapeamento para a Naliê dar continuidade na micropigmentação. Então vamos chegar mais pertinho que eu vou mostrar o mapeamento para vocês. João, então aqui, mapeamento da nossa cliente, tá? Logo mais eu vou estar desenhando. Aqui tem que ser áreas tomadas com muito cuidado. Tem algumas linhas de expressões dessa lindona, então tem que tomar bastante cuidado para ficar uma micro bem legal. A gente vai estar fazendo um desenho daqui a pouco do mapeamento do rosto dela, tá? Perceba que devido todo o processo que ela sofreu, ainda continua alguns fiozinhos, então a Naliê vai realçar e vai devolver todos esses fiozinhos. Lembrando que o que a Naliê vai fazer são traços aqui dentro, acoplados com fios realistas. Então essa lindona vai ter uma micropigmentação com fios realistas. João, terminamos o mapeamento da Terezinha, ó. Esse é o mapeamento, tá? Pro rosto dela, uma sobrancelha bem natural, não muito grosseira, um aspecto bem bonito. Eu vou mostrar pra ela como ficou e vocês vão acompanhar. A gente vai mostrar apenas o mapeamento pra Naliê já dar continuidade na micropigmentação, tá? Então, João, esse travesseiro eu já mantive aqui na minha salinha, né? É um travesseiro para ajuda das mulheres que têm o CA. Ele vem do Instituto Atitude na Cabeça, né? Então, para quem fez a Masto, ele é excelente porque faz com que elas fiquem bem mais confortáveis, alivia a pressão do braço. Então, ele já tem o formatinho onde ele vai abaixo do braço para trazer esse conforto para elas na hora de dormir ou na hora de deitar ou assistir uma televisão. Então, Dona Tereza, agora nós vamos passar o anestésico, tá bom? Vamos aguardar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para ele agir. Então, João, já estamos com a Dona Tereza anestesiada. É um leve anestésico que nós passamos, que age ali dentro de 5 a 10 minutos no máximo.
Eu vou fazer a remoção agora e vamos fazer a marcação dos pontos para nós começarmos a fazer os fios. Então, João, nós finalizamos o processo da microblend nela. Você pode perceber que os fios ficaram bem o mais naturais possíveis. E agora nós vamos passar para a parte da região de baixo, que é os lábios. Nós vamos micropigmentar esses lábios também para reviver a beleza da Dona Teresa, para trazer uma autoestima para ela. Depois de toda essa luta, de toda essa fase, vamos fazer com que ela se olhe no espelho e se sinta mais viva ainda. Então chegamos agora, João, com a finalização do processo da micropigmentação labial da Dona Teresa. Os lábios eram bem arroxeados, então nós vamos trazer um pouquinho mais de cor para esses lábios. Estamos esperando agora o pigmento subir para que ele traga a coloração avermelhada, um tom. Lembrando que o pigmento labial ele tem a degradação de 50% nos lábios. Então, por mais que fique bem vermelho nos primeiros dias, após 40, 45 dias, esses lábios vai vir numa cor um pouco mais saudável e menos avermelhado do que os primeiros dias. Que mulher sexy, chique! Olha a Dona Teresa até pra dar uma piscadinha agora. Parece pelo de verdade. Parece pelo de verdade. Ali, Ficou. Você queria, né? Muito lindo mesmo. Então, mas lá estamos nós, uma vez mais, com mais uma personalidade aqui no Vinhos e Personalidades. Hoje com Patrícia Maciel. Tá? Então é assim, há muitas coincidências, para além da área ser totalmente diferenciada de minha, mas lá, de alguma forma nós juntámos algo semelhante, ou seja, identificarmos todos aqueles que nos aproximamos com a nossa área profissional, com a nossa matriz e com a personalidade daqueles que nos procuram. Eu na área de vinhos, uvas e personalidades e a Patrícia Maciel com perfumes e personalidades. Patrícia, bem-vinda ao nosso programa, tá? Obrigada. Então explica-me uma coisa, sobrenome português, tá? De alguma forma nós gostamos de conversar, gostamos de conviver, gostamos de vivência. Como é que a Patrícia Maciel puxou a ideia de adequar o aroma, a sensibilidade do perfume da matriz com uma personalidade? Como é que surgiu essa ideia? Então, isso veio, João, através das aulas, né, da instituição que eu faço parte. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Do Centro Europeu, dentro da consultoria de imagem. Então, esse nicho de perfumes dentro da consultoria, ele é muito ainda pouco explorado.
E através de uma conversa, de uma mentoria com o meu mentor, ele falou assim, Paty, não tem como você não usar essa tua bagagem de 23 anos de perfumaria junto aos estilos. E hoje a gente não tem praticamente isso no mercado da consultoria. Então, dessa mentoria veio essa ideia. E assim, os perfumes eles estão muito ligados à personalidade, à emoção das pessoas, à imagem que as pessoas querem transmitir. E às vezes a gente escolhe um perfume erroneamente. Às vezes porque uma amiga nossa usa, às vezes sentimos um cheiro, às vezes um comercial na televisão. E por que não esse perfume passar realmente a essência de quem você é e qual estilo você quer transmitir? Por isso a gente ligou as duas coisas, o estilo e os perfumes. Tem também a ver com a genética. Eu acho que não nada tem a disfarçar, porque assim, cada caso é um caso, correto? Sim. Como é que tu, ao primeiro contacto com a personalidade da pessoa, existe aquela questão do toque, da sensibilidade do perfume, como o perfume, o aroma ou a estrutura pode afetar ou não, ou valorizar esse potencial cliente que se aproxima de ti? Como é que tu consegues fazer essa identificação dessa matriz para fazer essa assemblagem? Como é que fazes isso? Na verdade, assim, como eu comecei muito cedo, João, nessa área, com 17 anos, né? Foi meu primeiro trabalho, digamos assim. Eu comecei nesse mundo da perfumaria para conseguir custear a minha faculdade e depois não sair mais desse universo. Então, assim, é muita vivência, são muitos clientes que eu atendo e é interessante porque, assim, quando o cliente ele chega na loja que eu trabalho, eu já olhando a pessoa, assim, já conversando um pouco com a pessoa e pesquisando um pouco do lifestyle, da vida dela, do que ela quer passar, eu já consigo identificar e focar alguns perfumes específicos. E a pessoa sente, às vezes ela fala, uau, é isso mesmo, é isso que eu quero passar, é isso que eu quero sentir, enfim. Diz uma coisa, há um termo francês técnico, tá, que é usado na perfumaria, o nez, conheces? Consideras-te um nez, ou seja, uma sommelier da perfumaria? Consideras-te como tal? Não, eu não tenho assim essa formação técnica, João, tá? Assim, da perfumaria. Eu tenho a vivência, muitos treinamentos que eu fiz, mas eu alio muito assim. Se a pessoa assim, tiver, por exemplo, eu num elevador e a pessoa chegar, eu vou saber o perfume que ela está usando, mas porque eu desenvolvi uma memória olfativa por causa dos meus anos de experiência. Mas podes-te considerar, porque assim, eu não sou sommelier, eu posso ser considerado petit sommelier, tem curso em gastronomia, mas não sabe, toda aquela parte técnica não tenho, mas a parte prática tem. Sim, ou seja, tu tens uma parte prática, podemos dizer assim, não te vou chamar petit nez, mas é uma referência, tá? Tu sentes essa responsabilidade? Pode ser que sim, olhando por esse lado. Então é assim, e quando tu estás numa turma do Centro Europeu, tu estás a dar uma formação, tu passas essa responsabilidade para os teus formandos? Sim. E é com muito assim, eu falo assim, eu nunca pensei em dar aula, né? E após a minha formação na consultoria de imagem veio o convite. E hoje eu faço isso com muito amor, muita paixão. E é bem interessante porque, assim, no final das minhas aulas eu já vejo, assim, alunas minhas falando, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com perfumes. Eu não imaginava que era assim. Então é um universo muito, muito amplo e é realmente, assim, uma responsabilidade porque é algo a mais e de profissão para as pessoas buscarem. O nez, geralmente assim, o olfato é uma das partes importantes também na enologia, tu sabes, na gastronomia. Há um primeiro impacto, um primeiro contacto que se tem com a matéria-prima. Sim, tá? sim. Tu como tens a paleta, podemos chamar uma paleta de cores, aromas, ambientes, perfumes, qual é o teu ambiente? Como é que tu te identificas? Qual é a frase, a estrutura ou o ambiente que Patrícia se identifica? Como? Você disse assim, os acordes? Sim, os acordes, o aroma, a estrutura. Como é que a Patrícia se identifica? Eu me identifico no estilo mais romântico, com um pouco de dramaticidade,
E assim, nas fragrâncias também, isso tem muito a ver. Então eu ligo muito o meu estilo romântico, dramático, com os aromas que eu escolho. E os ambientes que eu vou percorrer. Vamos puxar o Ney. Conhece o Cyrano de Bergerac? Não. Não é assim. Não é assim. É uma personagem do Edmond Rostand que é um mosqueteiro com o nariz grande. E era um alfa. Independentemente da postura física ou da imagem que ele passava, ele tinha aquela sensibilidade pura. Tu, quando enfrentas uma turma, quando enfrentas um cliente, enfrentas alguém difícil que não se identificou, como é que é a tua fórmula, como é que é a tua estratégia de alguém que não se identifica a ela própria, tu identificas? Sim. Nós temos o dom de apanhar a personalidade com uma matriz, mas como é que tu encaras esse desafio assim instantâneo? Como é que é a tua postura? É interessante essa pergunta, porque até aconteceu isso numa turma, acho que retrasada, que eu dei no Centro Europeu, e uma aluna minha, muito resistente a perfume, até ela sentava assim na primeira fila, na primeira fileira, primeira carteira, e ela falou assim: professora Patrícia, eu não uso perfume, eu não tenho esse hábito, eu não gosto de usar perfume. E aquilo, quando a pessoa fala isso pra mim, é um desafio. É um desafio. Eu gosto de ser desafiada. Mas sabes que isso é um termo. Eu ia perguntar assim, não era sommelier ela? Era sommelier? Não. Sabes que o sommelier tem a questão de não usar perfume quando propõe um vinho. Sim. Tem essa referência. Entendi. A tua turma consiste em quantos alunos? Uma média de 20 a 30. 20 a 30 personalidades diferenciadas. Isso, diferenciadas. Tu vês a Patrícia no meio da turma? No meio da turma? Vês alguém que identificas que, olha, eu estou ali? Sim, com certeza. Como é que é essa parte romântica ou dramática de ver assim, ela vai evoluir, vai querer seguir os meus passos e eu vou ser o exemplo de Né? Como é que é essa, conta-me essa aventura que é ali momentânea, do processo? Tá. Então, assim, é muito interessante porque eu também já estive do lado de lá, né? Eu fui aluna do Centro Europeu. Então, eu busquei a consultoria de imagem para a minha formação, então já estive lá do outro lado. E eu sou uma das únicas alunas da instituição que se tornou professora. Então, isso, assim, é uma grande responsabilidade para mim, identificar justamente esse perfil entre os meus alunos. E eu consigo, assim, detectar, nossa, essa vai por esse caminho, porque, assim, a consultoria de imagem, João, você tem que escolher um nicho, porque ela é muito ampla. E assim, é um desafio para mim esse mercado novo dos perfumes. Então, eu acho que tem um mercado muito amplo desse oceano, né, que ainda as pessoas não conhecem. E através das aulas, elas conseguem entrar de um jeito na aula de perfumes e sair com outra percepção. É bem interessante isso. Diz uma coisa, para aquelas pessoas comuns mortais que entram no teu mundo, que história é que tu contas? Quer dizer, o objetivo da minha entrevista é falar da personalidade. Tem toda a tua estrutura, as tuas redes sociais vão passar aqui, vão ver vai ver toda aquela questão de procura, curiosidade, como é que é possível? Tá, mas eu quero saber quem é a Patrícia por trás do currículo. Tá? O currículo já diz tudo, tá? Mas agora é assim, eu quero que tu te aproximes com personalidade para aqueles que nos estão a ver, assim, como é que foi possível achares esse nicho, esse recanto, esse cantinho, desse pequeno pormenor que possivelmente muita gente viu? Quando aparece uma turma de 20 a 30 pessoas, diz assim, tenho curiosidade nessa caixa de Pandora. Que caixinha é aquela? Sim. Como é que tu explicas esse teu projeto? Diz assim, a minha caixa de Pandora é esta, o meu segredo é este, a minha matriz é esta. Venham conhecer o meu mundo. Frases que tu tenhas feitas para impactar inicialmente. Eu acho que assim, isso iniciou a Patrícia, vem muito da minha determinação. Eu sempre tive algo assim dentro de mim explodindo de fazer a diferença e de transformar a vida das pessoas. Então, assim, se eu fosse dizer uma palavra sobre todo esse universo, a caixinha da Pandora é a transformação, a metamorfose. Que a pessoa ela pode conseguir, ela pode acreditar nela mesma, ela pode vencer e percorrer esse mundo incrível. Patrícia, obrigado por teres vindo, tá? Obrigada. Vais fazer, as tuas redes sociais vão passar todas aqui, os teus contactos vão passar também para aquelas futuras turmas que querem ir para o Centro Europeu ver a Patrícia, tá? Sim. Então,
isto foi mais um Vinhos e Personalidades. Acompanha nas nossas redes sociais tudo aquilo que a gente propõe e aventuras diferenciadas com olhos, aromas, sabores e personalidades. Então, até uma próxima oportunidade. Não percam o próximo episódio.